Bom dia para quem é bom dia, boa noite para quem é boa noite. Meu nome é David. Essa gravação ela surgiu de uma ideia de um grupo de estudos, onde tem alguns alunos aí de idioma e outros que estudam juntos a filosofia, história, ocultismo, a história do ocultismo, filosofias ocultas. E dentro dessas aulas sempre geramos aí debates, discussões e ensinando, dando algumas dicas de inglês em uma aula. Alguns dos alunos sugeriram que eu subisse os vídeos em um canal no YouTube ou uma conta no Instagram. Eu não estou muito habituado, então fui para o caminho mais antigo, mais fácil, que é o do YouTube, com uma simples gravação aqui de tela mesmo. E a ideia vai ser trazer algumas dicas rápidas, as mais pedidas. Por exemplo, hoje, como vocês podem ver aí, falaremos aí de dedução contextual e exploração lexical. Com os alunos ali pedindo, outros colegas ficaram sabendo dessas dicas, pedindo também para esses amigos, essas pessoas que participaram aí da aula ao vivo, repassarem. Eu vou fazer só um corte aqui, né, um vídeo aí rápido, não será a aula toda, mas com os pontos mais importantes do que é a dedução contextual, a exploração lexical, como você pode usar isso no seu estudo aí de idiomas, para o seu ganho de vocabulário. E aí tem mais um pequeno vocabulário esotérico para acrescentar aí mais 4 ou 5 palavras, enquanto a gente usa aí como exemplo e para a prática aí da nossa dedução contextual e exploração lexical. Primeiro eu vou falar rapidinho aqui o que significa cada uma delas, o que é rapidamente cada uma delas. Eu acredito que ambas têm usos válidos aí, cada uma em seu momento, elas podem ser usadas juntas, mas cada uma tem aí o seu momento. Por exemplo, a dedução contextual, ela vai ser mais utilizada de uma forma mais prática e realista no seu dia a dia, quando você precisa mesmo deduzir algo que você não sabe para conseguir entender ali o que está se fazendo, seja lendo um livro, conversando com alguém, assistindo um filme, enquanto que a exploração lexical é algo mais didático, algo mais estudioso, quando você senta mesmo ali para separar um tempo e estudar o idioma e correr atrás do vocabulário. Isso não significa que elas não possam ser utilizadas em conjunto. Inclusive, quando utilizadas em conjunto, o ganho aí acaba sendo maior. Claro que se você está conversando com alguém, ou lendo um livro, ou em um site da internet, assistindo um filme, que você não tenha tempo aí para algo muito mais robusto, a dedução contextual ela vai sempre seguir aí sozinha. Mas na maioria das vezes, tudo aí acontece junto, tá bem? Aqui, rapidamente, então, para a gente entender. A dedução contextual é a técnica de inferir ou descobrir, deduzir. Aqui, por exemplo, a gente pode já ver essa técnica em utilização. Dedução contextual é a técnica de inferir. O que significa inferir? Bom, se eu termino a frase, dedução contextual é a técnica de inferir o significado de uma palavra, eu consigo entender, eu consigo entender, eu consigo perceber, eu consigo deduzir, eu consigo descobrir. Então é isso aqui que significa inferir. Eu consigo inferir o significado de uma palavra desconhecida com base no contexto em que ela aparece. Então o que fizemos aqui exatamente com a palavra inferir é do que se trata a dedução contextual. Tá bem? É justamente descobrir o significado de uma palavra com base no contexto, é deduzir, é perceber, é conseguir entender. E aí a gente tem um exemplo aqui bem simples. Eu usei nesse exemplo palavras que são cognatas, né? Palavras que a gente tem
já a gente bate o olho e já sabe o que significa. Para deixar o exemplo mais rápido, mas por exemplo, he performed an incantation to invoke the spirit. Aqui a gente pode deduzir que incantation é algum tipo de ação, de feitiço, de magia, de ato para invocar. A gente já sabe que invocar é o mais parecido, né? Invocar a gente já sabe que é invocar, né? A palavra é bem parecida. Mas talvez a gente não saiba o que é incantation. Talvez aqui também poderia estar escrito enchantment or charming, summoning. Mas baseado aqui no invoke the spirit, você conseguiria deduzir que incantation está relacionado aí a essa ação mágica de trazer, de chamar, ok? Essa é a dedução. Então o exemplo principal aqui foi o que a gente fez aqui para entender a palavra inferir em português mesmo. Então você vê que essa palavra dedução contextual, ela não é só para tradução, ela serve aí também para você entender palavras desconhecidas, às vezes no seu próprio idioma. Enquanto que a exploração lexical, ela envolve o uso de recursos como dicionários, glossários e enciclopédias para entender completamente uma palavra, incluindo sua etimologia e uso em diferentes contextos. Então aqui é quando você vai atrás mesmo da origem da palavra, como ela é usada, quais outras palavras que são já usadas juntas, né? Essa exploração lexical te traz aí um ganho imenso em termos de conhecimento. Dedução, você consegue entender ali a maior parte do que está sendo dito. A exploração você vai atrás ali mesmo, tá bem? No exemplo aqui da exploração lexical, a gente vê a palavra noses. Vendo essa palavra noses pela primeira vez, talvez aí você já saiba o que significa. Muita gente já conhece a palavra gnose, ainda mais dentro do nosso meio de estudos aqui, que é o ocultismo. Muita gente já conhece a palavra gnose e poderia inferir aí noses. Mas vamos supor que você quer explorar esse léxico. Você não quer só saber, você quer entender, você quer explorar esse léxico. Você pode buscar a definição e descobrir que ela vem do grego e significa conhecimento espiritual. Então você sabe que está relacionado a algum tipo de revelação, conhecimento espiritual, gnosis. E aí, por exemplo, lendo em inglês, talvez você não use a palavra gnose ou gnosis tanto, mas você pode lembrar de uma palavrinha que você já viu em algum outro lugar. Diagnosis. Diagnosis. Também parece com português, né? Diagnóstico. Muita gente nem faz essa ligação, né, da palavra, da terminação, do término ali da palavra diagnóstico com a palavra gnóstico, né? Mas está aí conectado. Então, o diagnóstico é o que? O que é diagnosis? Você aprendeu, você foi lá procurar, você viu o que é? Você descobre, você atinge um conhecimento. Então tá aqui a ligação, você atinge um conhecimento. Aqui na diagnose não é um conhecimento espiritual, mas é um conhecimento. E como que você atinge esse conhecimento? Como que a gente faz um diagnosis? Através de exames, através de evidências, né? Através de relatos. Então, parecido aqui com, às vezes, como a gente adquire aí conhecimento espiritual. Tá bem? Você fazendo isso, você conhecendo que, você vendo que gnosis significa conhecimento espiritual, você fez a conexão ali com a palavra diagnosis. Vamos supor que você está lendo um texto e você encontra a palavra gnostic. Você vai se lembrar, pera, eu conheço esse knows. Veio lá de conhecimento espiritual. Então, gnostic é a pessoa que é adepta ou pratica, procura esse conhecimento espiritual. Muito provavelmente, se a pessoa se chama gnostic, ela deve pertencer a algo que se chama gnosticism. Então aqui você consegue até por si próprio deduzir ou criar ou atingir aí novas palavras. Se você sabe que o gnostic é a pessoa que procura um conhecimento espiritual, você sabe que ele é parte de um grupo, gnosticism, ok? Então é assim que a exploração lexical ela acontece. Ela de uma palavra, de um léxico que você encontrou, você atinge vários outros aí, né, que podem ser tudo parte do mesmo campo, né, o mesmo campo semântico, por exemplo, aqui o que a gente fez com noses. Às vezes você vai para outras palavras
que acabam, né, uma coisa vai puxando a outra. Aqui foi um exemplo bem simples, é claro, a gente não chegou aí para nenhum dicionário, nada do tipo, mas vocês já viram como funciona. Só para exemplificar aqui então a dedução contextual e a exploração lexical agindo juntas ou não, mas aí na prática eu trouxe aqui 4 palavras que pode servir aí de vocabulário, caso você não conheça ainda, tá bem? Aqui a gente tem, esse aqui é bem popular, dado também aí ao conhecimento da grande parte dos alunos, das pessoas que vão chegar nesse vídeo provavelmente, sabe o que é. Né? Aqui a gente pode ver duas coisas engraçadas aqui, que eu notei bastante quando eu estava separando esse exemplo. Primeiro, é que a gente nota aí a diferença da tradução do termo, né? Em português a gente chama isso aqui como, quem já sabe o que é? A pedra filosofal, certo? A Philosopher's Stone. E aí, acontece que em inglês, em português a gente dá a importância principal à pedra, né? É a pedra filosofal. Então aqui a gente já tem um ganho léxico que a gente vê aí na diferença que uma pessoa que fala inglês, um nativo ou alguém que está lidando com esse termo em inglês, né? Philosopher's Stone, ele vai atribuir o poder ao filósofo, né? É a pedra, mas a pedra é só uma pedra, ela só muda aqui porque ela é a pedra do filósofo. The Philosopher's Stone, ok? Em português, a gente falaria a pedra filosofal. Outra coisa que pode acontecer, que a gente poderia usar aqui é a dedução. Vamos supor que uma pessoa está lendo aqui esse livro do Paulo Coelho, The Alchemist. Não sou o maior fã do Paulo Coelho, mas esse livro dele é muito bom. Não tenho nada contra, só não sou mesmo um grande fã, mas esse livro dele é muito bom. Vamos supor que a pessoa está lendo esse livro e a única coisa que ela lembra, a única palavra que ela tem para pedra, né, é rock. Ela se esqueceu que a gente também pode usar stone. A pessoa sabe que se trata de um livro de alquimista. Ela sabe que essa grande obra dos alquimistas é a pedra filosofal. Então, quando ela lê The Philosopher's Stone, muito rapidamente ela vai fazer essa sinapse e vai inferir, vai deduzir aí que stone é pedra. Tá bem? E a gente continua. Is a legendary alchemical substance capable of turning base metals into gold and granting immortality. Aqui tem uma coisa muito interessante também, que é esse termo. Isso aqui é um ganho de léxico, porque a gente sabe o que é metal, né? E a gente sabe que a pedra filosofal ela vai transformar em metais que não têm valor, chumbo, por exemplo, cobre, em ouro. Ok? E a gente acaba de aprender então esse termo. Se a gente sabe que a pedra filosofal transforma metal sem valor em ouro, e aqui está falando o que a pedra filosofal faz, então o que seria base metals? A gente acabou de aprender aqui que quando a gente quer falar, quando a gente quer se referir a metal sem valor em inglês, a gente pode usar base metals. Tá bem? Então aqui vocês viram um exemplo de ganho de léxico, baseado no contexto. Então a mescla aí da dedução, o textual, e o ganho léxico, ok? Base metals. Bom, seguindo aqui, enlightenment. Ok, eu não ia passar por esse aqui, mas vamos passar aqui rapidinho. Esse aqui fica até fácil também, porque, bom, se a pessoa está lendo Siddhartha, ela já deve estar imaginando aí um tipo de acesso, de ganho, de atingir o nirvana, né, de atingir aí esse enlightenment. Primeira coisa que a gente pode deduzir é por conta dessa palavrinha aqui no meio da palavra mesmo, né, a raiz dessa palavra que já nos é familiar, light, a gente sabe que é luz, né? E aí a gente vai lá. Enlightenment is the key to understanding the deeper truths of the universe and oneself. Né? A pessoa que está lendo Siddhartha, qual que é a chave para entender o universo e a si próprio? Né? Qual é a chave do entendimento? É a luz, é a iluminação, enlightenment, ok? Então aqui a gente pode deduzir pelo contexto, aqui no geral o contexto da obra, né? Nem tanto da frase, e também pela palavrinha que está aqui central, enlightenment. Então assim que a gente pode usar a dedução contextual também. Uma coisa legal aqui para ganho léxico, e isso é ao vivo aqui, é em loco, porque eu vou
eu vou fazer essa pesquisa assim que eu terminar essa gravação, porque a gente tem a palavra illumination no nosso querido português a gente tem a palavra iluminação em português, na verdade, e em inglês a gente tem aqui a palavra illumination também. O que a gente pode usar para ganho? O que a gente pode usar para ganho léxico aqui agora, por exemplo? Essa é uma dúvida que me surgiu. Então, é um exemplo real, né? Não, aliás, não é só um exemplo, é a realidade. Eu posso me questionar, será que eu posso usar em illumination nesse mesmo contexto de enlightenment? Né? Como será que os nativos reagem? O que eu já imagino pela minha experiência, né? Pelo tempo que eu já domino o inglês, o contato que eu tenho com o idioma, tanto nesses tópicos, é que muitos nativos não sabem, muitos nativos de inglês nem sabem o que significa a palavra illumination. Eles não sabem, por exemplo, illuminate. Eles não sabem o que significa esse verbo. A gente sabe, em português vem do latim, illuminare, iluminar. Então a gente sabe que illuminate é iluminar, a gente sabe que illumination é iluminação, enlightenment. Então o que eu recomendo? Usem enlightenment quando vocês quiserem ser entendidos, usem illumination quando vocês quiserem soar mais cultos, brincadeira, mas usem illumination em contextos mais quando se tratar de iluminação literal, tá bem? E usem enlightenment para iluminação espiritual, tá bem? Essa aí é a diferença. Isso é o que eu inferi agora, deduzi. Posso fazer uma pesquisa mais a fundo depois desse vídeo, tá bem? Mas isso aí é um exemplo também na prática de ganho lexical. Eu com certeza vou, depois que fazer essa pesquisa, vou aumentar aí o meu vocabulário. Vou saber se eu posso usar Illumination para iluminação espiritual. Já me veio aqui mais uma pergunta: será que o movimento iluminista, né? Será que os iluministas, para referirem a si próprios em inglês, eles usaram as palavras illumination ou enlightenment? Será que o iluminismo foi o período de illumination ou o período de enlightenment em inglês? Então, com certeza, depois que eu fizer essa pesquisa, meu vocabulário vai estar mais rico. Vocês também podem fazer, porque eu vou fazer depois do vídeo e vocês não vão ver. Então, façam para saberem também. Ok, noses a gente tem aqui, a gente já viu lá, foi o mesmo exemplo. Ok, eu vou aproveitar aqui e repetir essa palavra noses e vou mostrar aqui um site para vocês. Isso aqui vai ser puramente para ganho léxico, ok? Ganho léxico. Aqui. E coloco, por exemplo, noses. Vou colocar noses de inglês para inglês. Tá? Isso aqui é como você pode aumentar o seu léxico. Você vai ver aqui, por exemplo, etimologia. O que eu te falei, né? Knowledge of spiritual matters. Ou mystical knowledge, né? Conhecimento místico. Etimologia vem do grego, aquele que procura saber, equivalente, né? Então você tem mais coisas aqui. Uma combinação de significado de knowledge usado em frases compostas. Então, diagnoses, prognoses. Aqui, mais alguns exemplos. Um conhecimento que é supostamente revelado. Tem aqui uso na medicina. Então, aqui a gente ganha, né? Vocês podem geralmente mesmo no Google, por exemplo, noses, etymology, para ver também o que aparece, né? Como vocês estão estudando inglês, usem inglês. Se bem que o meu Google aparentemente, tá mandando em inglês. Achei que ele falaria em português. Então, etymology, vocês podem ir, por exemplo, em um Cambridge Dictionary. Isso aqui eu quis abrir para mostrar para vocês, porque isso aqui foi outro exemplo real. Eu estava procurando gnose aqui no Cambridge Dicionário, né? Gnosis. Descobri que eles não têm essa palavra no dicionário de Cambridge, fiquei um pouco chocado, mas eu vi essa primeira, vi que eles tinham gnóstico, outras aqui, e vi essa primeira palavra, agnosia, e fiquei curioso. E aí acabei de aumentar mais uma coisa, né, mais uma palavra aí para o meu vocabulário, e descobri que se existe em português é agnósia, o estado de ser incapaz de reconhecer objetos causado por danos nos cérebros, né? Então olha aí como a gente aumenta o vocabulário de gnosis. Eu cheguei até uma nova palavra, agnósia. Aumentei aí o meu léxico, tá bem? Vamos aí para um último exemplo, seer. Todo mundo sabe o que é um seer, talvez, certo? Pode passar despercebido,
porque não é tão comum, a gente tem outras palavrinhas aí, mas, por exemplo, see, verbo see é o verbo ver, a gente coloca aí o R, o sufixo que faz o gentílico, né? Então, um seer é um vedor, é um vidente, ok? The seer sat in a trance, her eyes unseen, as she spoke of events yet to come, weaving the threads of fate with her words, the mists of Avalon. Então aqui a gente pode já deduzir por conta do contexto. A gente sabe que o R no final, né, por exemplo, play, jogar, player, jogador. Então see, ver, seer, aquele que vê. Né? A gente vê também aqui trance, em transe. Spoke of events yet to come. Né? Falou de eventos que ainda estavam por vir. Por esse contexto a gente pode deduzir que seer é o vidente. Ok? Tá bem, o último exemplo, esse aqui, zenith, é um pouquinho mais difícil. As últimas palavras eu acredito que muita gente conhecia, estava fácil. Essa daqui eu não acredito que muita gente saiba o que é um zenith. Então vamos dar uma lidinha juntos aqui. At the zenith of his power, the magician could command the very elements, bending the forces of nature to his will. O mago, por Morgan. E aí, o que é zenith? Querem já tentar usar na prática? Pausem aí o vídeo, leiam aqui a primeira frase, deem uma lida aqui na segunda também, talvez ajude. E aí a gente já vê o resultado. The zenith of his power. A segunda frase, vamos ver se ajuda. The astrologer cast his eyes to the heavens, noting the position of the planets at their zenith. He knew that this alignment would bring great change and power. E aí, o que é zenith? Bom, para quem pausou e voltou agora, não sei se vocês estão certos, a gente tem essa palavra em português, zenith. Ou o que seria esse zenith? A gente vê que aqui no zenith do poder do mago, ele conseguiria comandar todos os elementos e transformar aí, moldar as forças da natureza ao seu desejo. Né? O astrólogo olhou para os céus e notou a posição dos planetas nos seus zênites. Então, deduzindo aqui, por exemplo, no máximo do poder, no pico do poder, no ponto mais alto do poder, o mago podia fazer tudo isso. Né? O astrólogo olhou para o céu e viu que os planetas estavam nos seus pontos mais altos. Então, aqui é uma forma que a gente pode deduzir o significado e descobrir que zenith significa aí pico, significa ponto alto. Né? Se a gente procurar no dicionário, a definição de zenith é pico, é o ponto mais alto que um astro pode atingir. Então, quando a gente usa aí para falar de astrologia ou astronomia, mas a gente também pode usar aqui, ó, metaforicamente. Ok? Bom, esse aí é um pedacinho da aula, dando essa dica de dedução contextual e exploração lexical. Também usem isso não só para quem está estudando inglês, mas qualquer outro idioma também. Para o próprio português, como vocês podem ver aqui, a gente pode fazer isso em português, principalmente para esses textos manuscritos antigos, que a gente acaba indo atrás, né? Tratados de alquimia, filosofia, tem aí muita palavra complicada. Se a gente for ficar parando toda hora para ir no dicionário, para ir no Google, perde bastante tempo. Então a gente pode usar essa técnica da dedução contextual. E se tratando de idiomas, usem esse site aqui, eu gosto muito, porque como vocês podem ver, ele tem aí definições, vocês podem usar ele para a própria definição mesmo de inglês, para palavras parecidas, sinônimos, usos, collocations, para quem está aprendendo inglês, collocations é muito importante, tá bem? Se quiserem usar aí o Quizlet também, eu vou fazer uma lista, na verdade eu já tenho uma lista que foi feita aí na aula ao vivo, com mais termos inclusive, além desses aqui. Então, cliquem aí na descrição do vídeo nesse link para acessarem essa lista. Ela é colaborativa, vocês podem adicionar aí mais termos também, mas basicamente é isso. Esse é o primeiro vídeo que eu estou subindo aqui no YouTube. Eu vou subir mais alguns, partes de outras aulas, mais algumas dicas também de idioma. Estamos fazendo agora um grupo de estudos sobre a Cabala Mística, o livro da Dion Fortune. E eu vou subir os vídeos aqui desses estudos, desses bate-papos aqui no canal também.
Então, se vocês tiverem interesse aí sobre a Cabala mística, a Cabala judaica, ou já leram esse próprio livro aí da John Fortune, querem, né, fazer uma releitura, ouvirem, discutirem comentários, fiquem atentos aí também. Tá bem? Abraços.